melhorou, tá? E quando você atinge um certo nível, você ganha uma musiquinha de presente. É uma besteira. Gente, isso é uma besteira sem tamanho. Mas é um mimo. É um mimo, é um mimo. Agora você ganhar uma musiquinha, um item com 9, meu amigo, só Cleverson mesmo para ganhar. Precisa ser um cara muito bom mesmo. Tem que ter um nível excepcional. Tem que ser pianista e ainda tem que ter pós-graduação. Tá, vamos lá, só de sacanagem. Não, só de sacanagem mesmo, né? Que eu não venço nível 9. Tá, vamos lá, nível 9, tá? H. DOSBox e habilidade de teclado. 1. Qual o nível de dificuldade entre 0 e 9? 9. Iniciando o teste de habilidade. Digite uma vez cada frase. Comece as frases com letra maiúscula e termine com ponto. Não use vírgulas. Hoje sou feliz e canto. Então vamos lá. H. O. G. E. U. F. R. S. A. Errei já. D. O. C. E. L. Quem tudo quer tudo perde. Bom, aí vai. Aí daqui a pouco tem umas frases enormes para você digitar. Tá? Bom, vocês já entenderam, né? Nível de dificuldade. 9. Repetições de cada teste. 1. Seu tempo de teclagem. Não, gente, 58 centésimos. Número de testes com erro. 0. Número de correções. 2. DOSBox, o que você deseja? Gente, olha só. Na verdade, o nosso objetivo, é claro que vocês estão levando na brincadeira, mas nosso objetivo é fazer com que as pessoas usem o teclado cada vez com maior proficiência. Não é você disputando com um super digitador, é você disputando consigo mesmo. Bom, ontem eu tive um determinado tempo, hoje meu tempo melhorou, não é? Isso é bom demais. Né? Agora, a gente está fazendo umas melhorias porque o Neno falou assim: Antônio, para uma pessoa iniciante ainda está muito difícil. E ele está certo. Então a gente vai dar uma amansada, né? No nível 0, vai ser um nível mais fraquinho ainda, né? E aí o Neno está trabalhando nisso com base em informações que ele teve da tese de mestrado dele. Quer dizer, como é a psicologia do iniciante, porque você não tem que desanimar o cara. Você tem que fazer que simplesmente que ele vá lá, vai aprender. Motivar, né? Agora, isso é o Neno que está fazendo esses testes psicológicos, né? Para ver qual é a melhor abordagem. Mas de qualquer maneira, na versão beta, vai sair essa aqui, tá? Aí vocês testam na versão beta, ou até os privilegiados, corajosos da versão alfa, podem testar com essa e mandar a informação para nós. Bom, DOSBox, o que você deseja? Eu fiz aqui uma série de modificações. Bom, havia uma grande necessidade do DOSBox, as pessoas criticavam o DOSBox por uma coisa complicada de fazer, muito complicada de fazer. Mas o DOSBox é um sistema monolítico, ou seja, ele é um sistema que tem uma coesão muito grande. E as pessoas falam assim: puxa, eu queria utilizar a função de arquivos que nem utiliza o Windows na função de Explorer. Quero abrir 3 janelas e quero copiar uma coisa de uma janela, pegar da outra, jogar na terceira. Falei, gente, isso aí não é DOSBox, isso aí é uma outra coisa. Mas os usuários são muito insistentes. E aí a gente resolveu fazer. E a gente vai mostrar para vocês agora a função de destacamento. O que é o destacamento? Você pode chamar a função de subdiretórios ou a função de arquivos com destacamento. O que ele faz? Ele cria um clone do DOSBox. Você fica operando com 2 clones. No primeiro clone tem o DOSBox. No segundo clone tem a função de arquivos ou de subdiretórios. E você pode criar quantos clones você quiser. Como é que funciona essa história de clone? Essa história de clone funciona da seguinte maneira:
Como é que faz para DOSVox o que você deseja? DOSVox, o que você deseja? Para chamar arquivos. Pois é. Testar o teclado. Arquivos. Para você destacar, a gente nem ensina. Você precisa ser o iniciado para usar isso. Tá? Não está nos menus. Está só nas bruxarias. Tá? DOSVox, o que você deseja? Você aperta a tecla Shift e, sem soltar, aperta a tecla A. É um Shift, segura e aperta o A. Aí ele vai criar um clone do arquivo. Tá? Então, se eu fizer assim, puro. Número de arquivos, 182. Número de pastas, 13. Arquivos. Use setas para selecionar. Depois tecle sua opção. 5 lições para a vida, TXT. Ok? Isso é o A. Vou dar um escape aqui para sair do A. Ok, DOSVox, o que você deseja? Agora eu vou criar um A destacado. O que eu faço? O Shift, não solto o Shift e aperto o A. Número de arquivos, 182. Número de pastas, 13. Arquivos. Não fez não. Use 5 lições para a vida. Ok, DOSVox, o que você deseja? De novo. Número de arquivos, 5 lições para a vida, TXT. Peraí. Ok, DOSVox, o que você deseja? Número de arquivos, 182. Número de pastas. Não sei. Deu uma zebra aqui. Zebra? Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Não. Gente, os crachás já estão aqui na salinha de frente ao elevador. Quem está sem crachá? Oi? Nós já estamos no ar, gente. Nós já estamos na PADV Esportes. O encontro das DOSVox já está sendo transmitido. DOSVox, o que você deseja? Verônica está por aqui, de Salvador. Número de arquivos, 122. Número de pastas, 13. Arquivos. Use seta. Não está funcionando não, alguma coisa está esquisita aqui. Você quer testar na sua máquina, por favor? Gente, os crachás eles estão numa salinha que fica em frente ao elevador. Pessoal do credenciamento. Se algum voluntário puder ajudar as pessoas a chegarem lá. Gente, essa demonstração não funcionou. Alguma coisa aconteceu aqui, não sei se eu recompilei errado o sistema, não sei. Bom, desculpa. Bom. Hein? É o Antônio que está falando, sou chamado. Oi, diga. Você dá um encontro aí, um Alt e um F, às vezes vai. Sistema DOSVox. Este macro comando não foi definido. DOSVox. Agora sim. Número de arquivos, 192. Número de pastas. Obrigado pela dica. Arquivos. Use setas para selecionar. Depois tecle sua opção. DOSVox, o que você deseja? Bom, é isso mesmo. Então você tem duas versões, uma destacada e uma DOSVox. Eu não sei qual foi a bruxaria que ele fez, não sei que funcionou. Simulações para a vida, TXT. Deixa eu fazer de novo a bruxaria. DOSVox, o que você deseja? Você fez o quê? Número de arquivos. Ctrl Alt F? Ctrl
Causa do erro do sistema. Sistema das Vox. Bom dia. Das Vox. Arquivamento destacado. Olha, não sei que bruxaria essa que você faz não, cara. 122. Número de pastas. Eu nunca vi isso. Arquivos. Use setas para selecionar. Depois tecle sua opção. Bom, então você ficou com o DOSVox. Olha aqui, o DOSVox. DOSVox. O que você deseja? Você ficou com o DOSVox numa janela e ficou com o... Simplições para opção inválidas. Aperte F1 para opção inválida. DOSVox. Aperte o que você deseja. Continue selecionando ou tecle ESC. Simplições para vida TXT. DOSVox. O que você deseja? Então, numa janela DOSVox, o que você deseja, e na outra janela... Simplições para vida TXT. Ok? Então, agora a gente pode voltar ao DOSVox. DOSVox. O que você deseja? E pode criar um outro clone. Só que eu não vou criar um outro clone no mesmo lugar. Eu vou, por exemplo, trocar o diretório do trabalho, por exemplo, para meus documentos, tá? B. Discutir. Folhear. Incluir este. Remover. Ou editar. Eu vou folhear. F. Selecione o diretório com as setas. Área de trabalho. Configurações do DOSVox. Meus documentos. Então eu vou criar um clone em meus documentos, tá? Ok. Troquei diretório de trabalho. DOSVox. Destacar. O que você deseja? Shift A. Número de arquivos. 15. Número de pastas. 1. Arquivos. Use setas para selecionar. Depois tecle sua opção. 4/9. Então tem outro conteúdo aqui, né? Então eu vou pegar uma pasta aqui, ó. Antônio. Kleber T. Exemplo Braille TXT. Exemplo Braille. E vou dar um Ctrl C aqui. Continue selecionando ou tecle ESC. Vou para outra janela. Simplições para vida TXT. E dou o que aqui? Ctrl V. Continue selecionando ou tecle ESC. Simplições para vida TXT. Bom, essas palmas foram muito fracas, porque o troço está muito esquisito. Não, gente, olha só. Eu sei por que aconteceu isso. Não por causa da bruxaria, não. É porque eu estou com a linha Braille ligada aqui. Tá. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Foi uma confusão do DOSVox com a linha Braille. O DOSVox, na verdade, ele acha que eu estou digitando na linha Braille. Só que na linha Braille não tem shift. Então, são essas, entendeu? São esses defeitos que as versões alfa têm. Tem determinadas coisas que não foram, acontecem só na hora da demonstração. Agora, o que acontece? De qualquer maneira, está muito estranho você operar dessa maneira. Claro que uma pessoa que tem experiência consegue operar, mas você operar sem leitor de telas, tá? Por quê? O DOSVox não é e nem nunca quis ser um leitor de telas, tá? Então, o que a gente foi obrigado a fazer? Nós somos obrigados a colocar um mini leitor de telas dentro do DOSVox. Então, o DOSVox, ele traz um mini leitor de telas, cuja finalidade apenas é dar suporte a essa questão de manipulação de janelas, tá? Saber onde você está, não é você navegar nem nada disso. Se você tem essa necessidade, instala um NVDA, um JAWS, uma outra coisa qualquer, escolhe um leitor de telas que você gosta e instala. Não é isso. A ideia é só você, nesse caso, saber onde você está. Como é que você sabe onde você está? Exemplo Braille TXT. Ok, DOSVox. O que você deseja? Para você ligar esse pequeno leitor de telas, você aperta a tecla barra vertical. Monitoração ligada. DOSVox. O que você deseja? Ele falou monitoração ligada. E aí, se você trocar de janela... Arquivos C, Winvox treino. Arquivos C, Winvox treino. Arquivos C, Winvox treino. DOSVox. O que você deseja? Então você fica sabendo onde você... DOSVox.
DOSBox. Monitoração desligada. DOSVox, o que você deseja? Você fica sabendo onde você está, tá? E aí quando você chega lá, estou aqui nesse lugar, aí você desliga a monitoração, tá? Então é só isso, para você ter um controle. Todos esses processos de monitoração, de destacamento de janelas, são opções muito avançadas do DOSVox. São só para usuários que têm uma grande proficiência no uso do sistema e são funções experimentais, tá? Elas estão sendo testadas por alguns programadores muito experientes. O programador mais experiente que está testando isso é o Neno, na Casa da Moeda, tá? Ele usa o DOSVox na Casa da Moeda para determinadas funções. Então, lá ele usa o DOSVox com essas finalidades. Então, ele usa normalmente o NVDA para dar suporte às atividades dele. E quando ele não quer que o NVDA fique atuando, ele pede para o NVDA calar a boca, não sei como é que é a tecla, insert Q. Insert S. E aí fica trabalhando só com essa monitoração mais simples, que funciona melhor com o DOSVox, tá ok? Bom, então vamos continuar com a nossa explicação. Como vocês puderam perceber, essas funções elas ainda têm pequenos defeitos, tá? Nossa previsão de entrega da versão beta é no dia 30 de setembro. Quer dizer, daqui a mais ou menos uns 15 dias a gente vai estar liberando a versão beta para as pessoas que quiserem começar a utilizar e nos avisar dos erros que estão acontecendo, tá bom? Então vamos lá, continuando a nossa explicação. Bom, há algumas mexidas grandes dentro do DOSVox que não vale a pena eu mencionar aqui. São mais de 50 modificações, tá? Agora, as modificações mais sensíveis são a operacionalização das pontes, tá? Quer dizer, quando você usa o DOSVox, você pode utilizar as pontes para fazer comunicação com, por exemplo, os programas do Glauco, programas do Neno. Ele cria uma ponte para você. Agora, a gente está criando vários tipos de pontes para deixar disponível. A gente está deixando prontas para utilizar as pontes HTTP, FTP, Dropbox e Google Drive, tá? De tal maneira que, se você tiver no DOSVox e quiser acessar um arquivo diretamente no Google Drive, tá? Você cria uma ponte para o Google Drive e acessa normalmente, tá? Então, não é nada de assim muito difícil, é só você criar uma ponte, como vocês já aprenderam isso nos anos anteriores, tá? Utilizando o utilitário PonteVox. Lembra disso, né? Você sabe o que é ponte? Desculpem. Eu vou explicar então. DOSVox, o que você deseja? Tecla comando. Raiz. Programa não encontrado. Não, na minha máquina não tem. O que você deseja? Na minha máquina não tem ponte. A ponte é o seguinte: é um acesso que você dá a uma pasta remota. Por exemplo, você tem a máquina Intervox, você tem o Google Drive, você tem um desses sistemas de arquivo remoto. Então você atribui um nome a esse arquivo remoto. Você chama, por exemplo, minha ponte, ou você chama meu Google, dá um nome qualquer, tá? E na hora de você acessar essa pasta, você escreve assim, meu Google, arroba, em vez de você botar contrabarra, você coloca um arroba, meu Google, arroba, e aí você coloca o caminho normal. Isso é uma ponte, tá? Na minha máquina não tem pontes aqui, por isso que eu não posso demonstrar. É um atalho para um arquivo remoto. Exatamente, um atalho para arquivo remoto. Bom, mas vamos lá. Professor, Oi. Esse arquivo, esse atalho aí, ele serve como arquivo que eles guardam as coisas na nuvem também? Exatamente. Quando eu falo remoto, eu estou me referindo a um arquivo que está guardado fora do seu computador. Tá. É que eu não gosto muito de usar a palavra nuvem, porque a palavra nuvem é uma palavra de marketing. E quando você fala nuvem, você pode querer dizer qualquer coisa.
Tá? Então é um arquivo que não está na tua máquina. Tá? A gente está desenvolvendo, mas isso não está pronto. A ponte interusuários. Tá, mas ainda não está pronta. Por exemplo, Pois é, esse é o problema, Joana. Por que a gente não está liberando a ponte interusuários? Porque ela pode ser, digamos assim, ela pode ser utilizada para o mal. Para o mal. Tá? Então a gente está tomando muito cuidado, está botando criptografia, é uma coisa mais complexa, tá, Joana? Isso deve estar pronto só no ano que vem. É muito inseguro, é muito possível de ser invadido, tá? Então a gente só libera esses lugares que já são certificados, né? Que a gente sabe que não vai ter nenhum problema de utilizar, né? Quer dizer, se alguém roubar seus dados lá no Google Drive, o problema é da Google, não é meu, né? Bom, voltando aqui. Perdão, o que é? Pois é, essa foi uma das razões de nós termos retirado o MiniWeb. Porque o MiniWeb causava muito problema. As pessoas tinham seus dados roubados. Entendeu? Então a gente começou a ver que, olha só, engraçado, é que tem muitos hackers cegos, sabiam dessa? Infelizmente, tem muitos hackers cegos. Não, olha só, não estou falando nem mal nem bem de cego, só estou dizendo que tem muito. Bom. Ô, professor. Mas vamos lá. Então o DOSVox, ele teve várias pequenas mexidas, e aí eu diria o seguinte: é melhor você ler o manual que vai acompanhar o DOSVox para saber. Aí você vai descobrir, por exemplo, que tem coisas meias diferentes. Por exemplo, você quer acessar a pasta de configuração do DOSVox, né? Muita gente, eu tenho um arquivo aqui, quero jogar na pasta de configuração do DOSVox. Agora tem uma ponte explícita para isso. Por exemplo, aqui, ó, DOSVox, o que você deseja? Ok, destacamento terminado. DOSVox, o que você deseja? Tá. Eu quero, por exemplo, acessar a pasta de configuração do DOSVox. A gente sabe que muita gente tem esse problema. Na pasta de configuração do DOSVox tem muitos arquivos importantes. Por exemplo, DOSVox.ini, tem vários arquivos importantes lá dentro. Tá? Configuração do CartaVox, arquivos de apelidos, tem muitas coisas lá. Então, as pessoas chegam assim, DT... Informe o novo diretório de trabalho. C. Insert usuário em documentos. Então, a pessoa pode utilizar esse tipo de facilidade, tá? Mas... a gente criou um atalho para isso. A nossa área de configuração agora se chama @@. Então, eu quero editar o arquivo DOSVox.ini. Então, editar. Perdão. Confirma o fim do DOSVox? DOSVox, o que você deseja? Eu quero editar aquele arquivo. Então, diretório de trabalho. Informe o novo diretório de trabalho. @@. Desculpe, não consegui mudar para o diretório DOSVox. O que você deseja? Não, é porque não é isso não, é @DOSVox. DOSVox, o que você deseja? DOSVox. Informe o novo diretório de trabalho. Raiz VOSVOX. Ok, troquei diretório de trabalho. DOSVox, o que você deseja? As pessoas mais antigas sabem que @@, claro que já perceberam isso, nada mais é do que percento appt da. É só isso, tá? É só um atalho que tem dentro do DOSVox para appt data, né? App data. Né? Então é isso, são pequenas facilidades, mas aí nesse caso é melhor fazer o quê? Ler o manual.
Ok? Bom, eu vou parar de mostrar as modificações das Vox, até porque elas começam a ser meias chatas, meias específicas demais e direcionadas para usuários avançados. Então, o que nós vamos fazer agora é passar para os utilitários. Vamos começar com o utilitário de acesso ao YouTube e eu vou passar a palavra para a minha querida amiga Daniela. Bom dia a todos. Espero que vocês tenham tido uma excelente noite de quinta e uma excelente sexta-feira também. O professor Antônio, a pedido da comunidade, também minha, como eu coloquei ontem, ele já explicou aqui, tivemos vários avanços na comunicação, como por exemplo as pontes. Sem as pontes, acho que não conseguiríamos chegar ao Google Drive e ao Dropbox. E hoje eu vou mostrar um pouquinho do que foi feito no YouTube, que é um dos aplicativos mais queridos, acho, do DOSBox. Deixa eu botar aqui, ó. P, polegar e F. Lixeira do DOSBox. Treino. Músicas. Treino. Ok, troquei diretório de trabalho. DOSBox, o que você deseja? T, testar teclado. Eu vou iniciar o YouTube. Editar texto. O ar tá desligado, tá? Bom, a gente pode iniciar o vosso YouTube, como vocês já sabem, até Se alguém puder ligar o ar. Já. Ligaram o ar. Bota no Kids. Todo mundo com ar ligado, geladinho, vamos nessa? Então, a gente pode acionar o vosso YouTube, para quem não conhece, através do teclado. L, ler texto. I, J, A, D, S, U, L, M, P, V, vai para C. V, P, S, M, Multi, R. Acesso à rede. Qual a letra do programa de rede? Acesso discado. C. I. Acesso. H. G. O. N. Voz. P. Bate-papo. Y. Tweet. V. Costume acesso ao YouTube. Acesso ao YouTube. E aí vamos ver o que ele vai apresentar pra gente. Programa de pesquisa no YouTube, versão 2.6. Atualizador. Se o YouTube deixar a gente funcionar, ele vai ativar o YouTube.dl, fazendo inicialmente uma atualização. Essa foi uma das primeiras modificações que foi feita no YouTube, porque nas versões anteriores, quando você acionava a opção VR, ou seja, redes depois V, ao contrário, redes depois VoxTube, ele fazia várias atualizações. A cada momento que você entrava no YouTube, no VoxTube, ele fazia uma atualização. Agora é possível você configurar essa informação a partir da tecla. Selecione com certeza a opção de configuração. F9. Habilitar atualização automática. Então, se eu quiser habilitar a atualização automática, eu clico nessa opção com o teclado. C. H. Habilitar atualização automática. Atualizador. Ele vai atualizar, ok. Eu vou sair da opção de busca. Deixa ele sair um pouquinho. Qual a sua busca? Deseja pesquisar outro assunto? Não. N. Fim do programa. Se eu sair, eu vou voltar agora de novo. DOSBox, o que T, E, I, J, A, D, S, U, L, M, P, V, C.